Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre o Paulinho. Saiu do Atlético Mineiro e é o novo reforço do Palmeiras, beleza? Então, antes de tudo, solta aí a intro. Vamos lá então. Separei aqui uma foto já do anúncio do Paulinho, né? Já com a camisa do Palmeiras. Já vou colocar logo aqui na guia para a gente pegar o máximo de informações possíveis sobre esse anúncio do Paulinho. Contratação muito cara. Eu vi que no total da negociação dá em torno de 27 milhões de euros, contando com os jogadores que tiveram na negociação, né? O Patrick, da base do Palmeiras, e o Gabriel Menino. Além do Palmeiras ter pagado, porra, muita grana pro Galo, ainda teve esses dois jogadores que foram pro Atlético, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu deixar minha câmera aqui embaixo e ajustar aqui para caber todo o texto. Beleza? Então, vamos lá. Então, eu tô pegando aqui do site da CNN, beleza? Vou fazer esse vídeo aqui. Então vamos lá, ó. Palmeiras anuncia atacante Paulinho como reforço para 2025. O jogador chega com status de grande contratação para a próxima temporada. Já tá aqui outra foto dele, né? Palmeiras anunciou mais um reforço. Foi no dia 31 de dezembro, por sinal, hoje é dia 1º, então feliz ano novo para você que está assistindo esse vídeo. E, enfim, é isso. Então aqui será jogador do Palmeiras, beleza. Tá aqui a duração do contrato, né? E a idade dele. O Paulinho tá com 24 anos. Caraca, loucura, né? Porque o Paulinho já foi revelado há muito tempo. Ele tá já jogando profissional desde quando, cara? 2018? 2019? Surgiu mais ou menos nessa época no Vasco, né? A partir daí vai pro Bayer Leverkusen. Teve alguns problemas de lesão, não foi tão aproveitado, né? Vem pro Galo, se torna peça importantíssima desse Galo. Não vou dizer que era o principal jogador do Galo, né? Porque pra mim era o Hulk. O Daverson pegou um protagonismo muito grande também, mas o Paulinho era um dos principais, uma das principais armas ofensivas do Galo. E já adiantando aqui a minha opinião, acho que o Galo fez certo em vender, tá bom? É muito dinheiro, dificilmente ia chegar uma proposta tão alta pelo Paulinho, próximo de 20 milhões de euros, mais jogadores, né? Que, inclusive, eu já queria destacar que o Gabriel Menino, que foi um dos jogadores na negociação, eu ainda vou postar um vídeo só sobre a análise do Gabriel Menino no Galo, tá bom? Que eu achei que foi uma escolha boa, vai agregar bastante nesse meio de campo, talvez não seja titular, mas eu acho que é um cara que tem potencial para brigar por posição com o Fausto Vera, tá bom? Eu acho que é uma posição que eles podem competir bem. Até do próprio Alan Franco, mas principalmente o Fausto Vera, sendo um segundo volante nesse time do Galo, tá bom? Beleza. Se não me engano, essa foi a terceira ou quarta tentativa do Palmeiras, né? Aqui já tá falando que foi o Paulinho que disse isso, né? E eu sempre fui muito solícito e grato por esse reconhecimento. É um clube enorme no Brasil e do mundo e eu sei o quanto a camisa do Palmeiras pesa. Estou muito feliz em poder representar esse clube que tem tanta história. Vale destacar que o Paulinho ele é muito identificado com o Vasco, né? E o Palmeiras e o Vasco têm uma certa ligação. Então acho que esse pode ter sido um dos fatores para o Paulinho ter ido pro Palmeiras também, essa identificação com o clube de coração dele, né? Enfim, Paulinho revelou em entrevista nos canais do Palmeiras que disputa no Mundial de Clubes desse ano, né? Caraca, eu já falo desse ano me referindo a 2025, né? Que loucura. Enfim, na prática só passou um dia, de ontem pra hoje, mas é muito simbólico, né? Quando a gente passa de 2024 para 2025. Enfim. Pesou na escolha da transferência, né? Vai ter muita visibilidade, né? Disputando o Mundial de Clubes. E eu quero entender em que posição que o Paulinho vai jogar. Porque o Estevão não vai ficar muito tempo, né? Daqui a pouco ele já vai embora. O Dudu foi embora, então perde mais uma opção de ponta também. Então tem que ver se o Paulinho vai jogar mais centralizado. Não vai ser tipo um. Porque no Galo, ele não era um centroavante, né? Tinha o Hulk e o Daverson para dividir esse protagonismo. No Palmeiras já tem um meio-campista que é o Veiga e ainda tem o Maurício para fazer essa função vindo de trás. Então, se o Paulinho jogar centralizado, ele muito provavelmente vai ser esse centroavante lá na frente. E ele não tem característica de ser esse centroavante preso para fazer um pivôzão lá na frente. Então, acho que tem muita chance do Paulinho jogar pelas pontas no Palmeiras. Pode ter momentos em que o time esteja moldado para contra-ataque, que aí ele seja referência lá na frente. Com exceção a isso, eu acho que o Paulinho vai ser muito utilizado pelas pontas.
Eu acho que o Paulinho e o Facundo Torres também, né? O Facundo Torres vai ser usado pelas pontas e o Paulinho tende a fazer essa função também. Porque eu não imagino o Paulinho, o Abel Ferreira utilizar o Paulinho como essa referência lá na frente para fazer um pivô. Porque ele é forte, mas mesmo assim ele não tem características de ficar disputando com um zagueiro de costas. Então, assim, vai ser interessante ver como é que o Abel vai montar esse time com o Paulinho. Porque, de novo, para as pontas, ele tem o Felipe Anderson, tem o Facundo Torres. Eu acho que o Estevão fica pelo menos até o Mundial de Clubes, não é? Eu não tenho convicção para dizer até quando o Estevão fica. Quem souber pode comentar, inclusive, para complementar aqui a análise, né? Mas eu acho que o Paulinho e o Facundo Torres são contratações já avisando a substituir o Estevão, que realmente vai ser uma ausência muito grande. Era o melhor jogador desse time do Palmeiras. É uma grande promessa do futebol mundial, né? Enfim, tem que ver como é que vai ser essa utilização do Paulinho. Eu realmente estou curioso para entender isso, tá bom? Enfim, o reforço do Verdão para 2025 também falou da expectativa em atuar com o Abel. Conheço alguns jogadores, tive uma troca de ideia na seleção brasileira, já perguntei e conversei com alguns que me falaram muito bem do Palmeiras, da estrutura, enfim. Tá? Na terça-feira, ontem, né, o Paulinho se despediu do Galo, onde atuou nos últimos 2 anos. Gratidão é a palavra que mais sinto quando penso na minha história com o Galo, encontros, despedidas, tá? Tananã, tananã, tananã. Pelo Galo, Paulinho foi campeão mineiro em 2023 e 24, finalista da Libertadores e da Copa do Brasil desse ano. Artilheiro do Brasileirão de 2023, com 20 gols. Pelo Galo, o atacante disputou 120 jogos com 50 gols e 2 assistências. Então ele participou de 62 gols, uma média de a cada 2 jogos, mais ou menos. Ele tinha pelo menos uma participação a gol, né? É uma média interessante, tá bom? Aqui, que nem eu falei, 27 milhões de euros no total, né? A operação pode chegar até 27 milhões de euros. Na cotação atual, 173 milhões de reais. É a maior compra da história do futebol brasileiro, né, não? Eu não me lembro de uma tão cara assim. Com a venda, o Galo deve ter 20 milhões a mais para buscar reforços em 2025. Beleza? A Itatiaia, se eu não me engano, é uma rádio mineira, apurou que ficou acertada na negociação que o Palmeiras vai repassar 5% do mecanismo de solidariedade aos clubes que Paulinho jogou até os 23 anos. No caso, o Vasco, onde ele foi revelado, e o Bayer Leverkusen, da Alemanha, receberam pela negociação também. Normalmente, o clube responsável pela venda do atleta é quem paga o mecanismo de solidariedade. Como o Palmeiras assume essa condição, o Galo vai economizar 5,7 milhões de reais em relação a isso daí também. E aí, para fechar, o Atlético recebe cerca de 18 milhões de euros, 114 milhões de reais, então, pela venda do Paulinho, como parte da operação Os Volantes Patrick, do Sub-20. Eu não vou aprofundar tanto no Patrick, não vou nem fazer uma análise depois, um vídeo sobre a contratação do Patrick, porque eu não conheço muito bem. É que nem o Fluminense anunciou o La Viga, acho que era do River Plate do Uruguai, se eu não me engano. Cara, eu nunca vi esse cara jogar. Então, independente de tipo, tem muita expectativa, fala muito bem. Se eu não vi jogar, eu não vou fazer vídeo. Não adianta. Então, do Patrick eu não vou fazer vídeo, mas do menino eu ainda vou postar ainda hoje, provavelmente. Então, já ficou aviso, né? Pra você estar inscrito com o sininho ativado pro YouTube te mandar esse vídeo. Do time profissional palmeirense, né? O Gabriel Menino. Foram incluídos e passam a ser reforços do Galo. Eles chegam de forma definitiva ao Alvinegro. Vamos analisar os dois lados. Primeiro lado do contratante, né? O lado de quem contratou. O Palmeiras. Cara, o Paulinho chega com status de talvez poder virar o principal jogador do Palmeiras quando o Estevão sair. E trazendo o Paulinho e o Facundo Torres, só aí o Palmeiras gastou praticamente 200 milhões de reais. Então o Palmeiras investiu pesado. Não me lembro. Talvez essa seja a janela de transferência mais cara da história do Palmeiras. Isso que nem terminou, tá no início ainda, né? A gente vai começar 2025 agora. Então, só no Paulinho e no Facundo Torres, o Palmeiras gastou uma grana absurda. O Facundo Torres vai ser utilizado pelas pontas, disso eu tenho quase certeza. Principalmente para quando o Estevão for embora, já tem um substituto para a posição. E tem vídeo no canal mais aprofundado sobre a contratação do Facundo Torres.
Só que do Paulinho, que nem eu falei, eu tenho uma dúvida muito grande para entender como é que o Abel vai utilizar o Paulinho. Se ele vai mudar o esquema para jogar com dois atacantes, que aí sim eu acho que faria sentido o Flaco jogar mais à frente e o Paulinho ser um segundo atacante. Pro Paulinho, eu acho que isso seria o ideal. Só que eu não sei se o Abel vai fazer isso, né? Porque você jogando com dois atacantes, o que você vai fazer? Você vai teria que jogar na teoria com três zagueiros para dar para jogar com o Veiga junto nesse time, né? Que aí teria três zagueiros, dois alas, dois volantes e aí o Veiga, o Paulinho e o Flaco. Enfim, vai ser interessante ver como é que o Abel vai montar esse time. Mas se ele jogar tipo, numa formação básica, um 4-3-3, vai, com algumas alternâncias, mas tendo como base isso, o Paulinho ou jogaria pelas pontas, e o Palmeiras já tem o Felipe Anderson para ponta esquerda. Então o Paulinho acho que poderia disputar a posição nesse lado. Do outro lado, no momento ainda tem o Estevão, né? E o Facundo Torres. Então já tem duas opções ali. E o Paulinho de referência, como esse centroavante, eu não enxergo ele dessa forma, justamente porque, que nem eu falei, ele tem um porte físico bom, tá? Mas não ao ponto de eu olhar e falar, ele vai ser um centroavante que vai ficar de costas tentando fazer um pivô. Não enxergo isso no Paulinho. Tá bom. Até por isso é só olhar a forma como ele jogava no Galo, né? O Hulk e o Daverson mais à frente, o Daverson sendo essa referência, e o Paulinho vindo de trás, né? Caindo para as pontas, vindo pelo meio. Ele tinha muita liberdade justamente pelo esquema do Galo, com três zagueiros, tendo dois volantes, e aí ele tinha toda essa liberdade para flutuar. No Palmeiras já tem esse meio de armação que é o Veiga, que nem eu já falei, tem o Felipe Anderson para ponta esquerda, até na ponta direita, se precisar. Do outro lado ainda tem o Estevão, tem o Facundo Torres. Eu acho que a contratação do Paulinho e do Facundo Torres é muito visando substituir daqui a pouco a saída do Estevão, né? Porque é inevitável, já foi vendido, só tem que ver até quando ele fica. E eu acho que é nisso que o Palmeiras investiu, principalmente, tanto no Paulinho quanto no Facundo Torres. Mas eu acho que pro Paulinho o ideal seria ele jogar vindo de trás, tendo uma referência mais à frente. Só que, como eu falei, o Palmeiras já tem o Rafael Veiga. Então já tem um meio de ligação. A forma do Paulinho jogar fazendo isso seria ou o Veiga virar assim um segundo volante, coisa que eu não acho que vai acontecer, ou o Palmeiras jogar com três zagueiros, para aí ter mais liberdade para esses caras no meio e utilizá-los, né? Enfim, vai ser bem interessante ver como é que o Abel vai lidar com essas contratações. Do Facundo, eu acho que é mais nítido que ele vai jogar pelas pontas, mas também pode jogar pelo meio. Agora do Paulinho, eu realmente tô com uma pulga atrás da orelha para entender como é que o Abel vai montar esse time. Porque se você paga 114 milhões de reais, ainda envolve mais uma promessa da base, que é o Patrick, e um cara utilizável, que era um reserva para esse meio de campo, às vezes fazendo uma meia direita quando precisa defender mais, às vezes até um lateral direito se precisar. O Gabriel Menino é um cara bem versátil, né? É porque você quer um cara desse nível, com esse investimento, para ser peça principal desse time. Então, vai ser interessante ver como é que. Já deixou até indo para a tela final aqui do vídeo. Como é que o Abel vai lidar com o Paulinho para ver em que posição ele vai colocar, como é que vai conseguir fazer para todo mundo jogar junto, né? O Veiga, o Paulinho, o Facundo Torres, o Estevão, o Felipe Anderson. Agora tá cheio de opções. Então, assim, que nem eu falei, eu acho que essa é a janela e a gente ainda, porra, tá 1º de janeiro, ainda tem muito tempo para contratar e essa talvez já seja a maior janela de transferências com maior valor investido da história do Palmeiras. Que nem eu falei, só em Paulinho e Facundo Torres vai 200 milhões de reais. Então, assim, o Palmeiras está investindo pesado para essa temporada de 2025. Lógico, muito pensando no Mundial, no Super Mundial, que logicamente tem uma expectativa muito grande para esse lado palmeirense, tá bom? E só para fechar do lado do Galo, eu acho que foi uma excelente venda também, tá? Vendeu ele por mais de 100 milhões, ainda ganhou um cara para que vai agregar no meio, que é um menino, o Patrick, que é uma promessa. Então, assim, achei que a negociação do Galo foi muito boa. Do Palmeiras vai depender do desempenho do Paulinho dentro de campo, tá bom? No geral é isso. Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!